بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala e testemunho que não existe outra divindade a ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. Inshallah, falarei aqui acerca do papel do pai na educação do filho. Qual deve ser o papel do pai na educação do filho? Ou como um pai deve se empenhar na educação do seu filho. Falando da educação do filho, é triste e é de lamentar, visto que alguns pais não estão baseados, não estão inclinados na educação dos filhos. Eles não estão preocupados com a educação dos filhos, pois a partir de já, cada um que é pai, que é mãe, depois de escutar este conselho que vou deixar, então as pessoas tratarem ou então serem duros na educação dos seus filhos, pois a partir desta educação é que teremos o bom resultado ou então um resultado negativo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na educação, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recomenda o seguinte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que ordenem os vossos filhos a prática de salat assim que eles atingirem 7 anos. Ordenem a prática de salat aos vossos filhos assim que eles atingirem 7 anos. Aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a mostrar um papel que um pai tem que ter diante ao seu filho, que existe uma certa idade em que a gente usa, em poucas palavras direi eu, a gente usa a leveza para com os nossos filhos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer no aspecto de salat: ordene os vossos filhos a prática de salat assim que eles atingirem os 7 anos de idade. Em frente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostra que não só temos que usar a leveza, em certos casos a gente tem que usar também a dureza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: e batam neles, batam nos vossos filhos, caso eles sejam negligentes à prática do salat, assim que eles atingirem 10 anos. Então, se eles forem negligentes à salat, então vocês têm a obrigação de baterem os vossos filhos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui está a mostrar também que chega um certo tempo que a leveza não é algo que a gente tem que tomar como educação. Chega um certo tempo que a gente tem que tomar a dureza, tem que levar a dureza como parte da educação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, por causa da modernidade ou então por causa do Ocidente, então nós deixamos esta prática da dureza, estamos sempre na leveza e chega um certo tempo que a gente nota lamentações atrás de lamentações, choro atrás de choro de pais encarregados de educação, por causa do que não deram ou não foram duros na educação dos seus filhos. Pais começam a lamentar: meu filho está perdido, meu filho já não me escuta, meu filho não tem tempo de poder me ouvir. Por que isso tudo? Porque a gente usou a leveza durante um período em que deveríamos nós usar a dureza. Tem um ditado que diz o seguinte: se a gente quer que a árvore cresça reto, então a gente tem que colocar um pau reto e amarrar a árvore, assegurar a árvore diante daquele pau. Assim, esta árvore vai crescer reto, desde que a árvore esteja pequena. Então, se a gente for esperar que a árvore cresça, a árvore já está torta e já está crescida, mesmo que a gente amare, mesmo que a gente faça que tipo de esforço, então esse esforço será água abaixo. Então, por causa do amor que a gente tem tido com os nossos filhos,
acaba ultrapassando o nível da educação ou o nível do temor que a gente tem para com este mesmo filho. E no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala traz a passagem de Luqman para com o seu filho. Vejamos qual foi o papel fundamental que Luqman desempenhou na educação do seu filho. Luqman, ele diz ou deixa um conselho ao seu filho. Primeiro nós temos que saber, se nós somos pais, que educação nós queremos dar aos nossos filhos, ou em que educação o nosso filho tem que se apegar. Então nós conseguimos separar as coisas. Luqman, ele deixa conselho para o seu filho, dizendo: ó filho meu, la tushrik billah, não associe parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque o shirk, porque associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala é uma grande injustiça. Luqman aqui está a aconselhar o seu filho na área do quê? Na área religiosa. Na área religiosa, não só na área religiosa, a gente tem que incutir este ensinamento ao nosso filho. Ó filho, não associe parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, porque se você estiver a fazer isto, estará a cometer uma grande injustiça, não só injustiçando Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim você estará a se injustiçar a si próprio por associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é grande injustiça perante Allah subhanahu wa ta'ala. E indo em frente, Luqman deixa um outro conselho ao seu filho, dizendo: ó filho meu, Luqman tinha tempo para sentar com o seu filho, aconselhar o seu filho, visto que os pais de hoje em dia, por causa da modernização, por causa do Ocidente, ele nem tem tempo de sentar com o seu filho, não sabe o que está a acontecer em sua casa, porque ele acorda às 4 horas, sai de casa, volta às 21 horas. Ele sai de casa, deixa o filho dormindo, volta para casa, encontra seu filho dormindo. Praticamente ele não tem ou não se dá o tempo suficiente para poder sentar com o seu filho, aconselhar o seu filho. E se por acaso o filho começar a trazer resultados negativos para casa, que reclamação terá este pai? Então o pai tem que ter o tempo, tem que tirar um tempo para sentar com o seu filho, tentar perceber o que está a acontecer com o seu filho, deixar alguns conselhos para o seu filho. E isto a gente vai ver este exemplo na vida de Luqman. Luqman tinha tempo suficiente de sentar com o seu filho, aconselhar o seu filho, indo para os conselhos de Luqman. Em seguida, Luqman diz o seguinte para o seu filho: ó filho meu, observe a oração, faça oração ao filho, porque a gente sabe, prezados irmãos, o salat é algo que fará com que a gente entre no Jannah. O salat é algo que fará com que a gente entre no paraíso. E o salat é a primeira coisa sobre a qual seremos questionados no dia da Qiyamah. Então, Luqman aqui está a incentivar o seu filho: ó filho meu, observe as suas orações, estabeleça o salat, faça o salat. Não só parar no salat, não só porque você fez salat, tem que parar. Então, ó filho meu, proíbe as pessoas a prática do mal. Sempre que você for a ver alguém a fazer mal, ó filho meu, proíbe a pessoa a prática, ou proíbe as pessoas a prática do mal. E incentive as pessoas à prática do bem. Chame as pessoas para a prática do bem. Chame as pessoas para a prática do bem. E não só, Luqman ainda foi mais além, aconselhando o seu filho, disse o seguinte: ó filho meu, ande pela terra humildemente, ande na terra
humildemente. Não ande com arrogância na terra. Não ande com arrogância na terra. Hoje é triste de lamentar, a gente vê filhos andando na terra como, ou não só filhos, até pais também andam como se eles fossem os donos da terra, como se eles possuíssem o poder total sobre a terra, como se eles possuíssem o conhecimento total desta mesma terra. Luqman está aqui a deixar este conselho para o seu filho, que o filho meu ande humildemente pela terra e não só baixe o seu olhar quando estiver a falar com as pessoas, baixe o seu olhar, não encare as pessoas olhando eles diretamente. Então baixe o seu olhar diante das pessoas. Não só parou por aí. Este é o critério da vida. Luqman está a ensinar o filho, está a dar a educação ao filho sobre o critério da vida, como o filho tem que se estabilizar diante a sua vida, diante a estadia dele aonde? Aqui no dunya. Luqman está a estabilizar o seu filho aqui no dunya. O tempo de vida do seu filho, Luqman está a determinar o tempo de vida. O meu filho, enquanto você estiver em vida, você tem que seguir este padrão de vida. Luqman está a mostrar aqui o padrão de vida que o filho tem que seguir. Então este deveria ser o nosso papel na educação do nosso filho, traçarmos o padrão de vida do nosso filho, traçarmos o padrão que ele tem que seguir. Então ele fazendo, ou ele seguindo este conselho, inshallah, thumma inshallah, o filho terá bons resultados aqui no dunya e o pai terá também bons resultados da educação que ele terá dado ao seu filho. Luqman não para por ali só. Luqman diz para o seu filho: ó filho meu, baixe o tom de voz. Baixe o tom de voz. Quando estiver a falar, não fale alto. Não fale alto. Baixe a sua voz. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Que ó vós crente, não eleve as vossas vozes quando vocês estão a falar, não elevem as vozes acima da voz do vosso profeta. Por quê? Porque esta ação de elevar as vozes faz com que esta ação essa ação de elevar as vozes faz com que invalide as boas ações, as boas práticas que a gente terá praticado sem que a gente perceba. Que por causa de meu modo de fala, então minhas boas ações estão a perder o seu peso, estão a perder as suas recompensas, estão a perder o seu valor por causa do meu tom de voz. Então Luqman aqui está a ensinar o seu filho: se for já falar ao filho meu, se for já falar com alguém, então não fale alto, não fale alto, baixe a sua voz perante as pessoas. Esses foram ensinamentos que Luqman deixou para o seu filho. Deixou para o seu filho. E também, não só Luqman deixou esse conselho, não só Luqman, a gente vai ver a passagem de pai de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Pai de Yusuf, alayhi salatu wassalam, também aconselhou os seus filhos, deixou um conselho para os seus filhos, depois dos seus filhos voltarem para a terra do pai, quando o pai disse para eles para voltarem para o Egito, procurarem Yusuf, alayhi salatu wassalam, o pai aconselhou a eles, deu um conselho a eles. Por quê? Porque é uma educação. Um pai tem que sempre estar na educação do seu filho. Pai de Yusuf, alayhi salatu wassalam, o que aconselha os filhos? Ele disse que quando chegarem no Egito, então não entrem todos pela única porta. Não entrem todos pela única porta. Por quê? Porque vão ser confundidos. As pessoas irão confundir a vocês como se fossem pessoas que estão lá por má fé, ou vocês estão lá para praticar alguma coisa que não esteja do agrado deles. Então entre por portas separadas.
Então eles seguiram aquele conselho do pai e deu num bom sucesso. Então, prezados irmãos e irmãs, o papel fundamental que o pai tem que ter na educação do pai é estar presente diante do seu filho, educando ele, seguindo os passos, os conselhos retratados no Corão, assim como no Hadith. Os conselhos não podem ser algo tão longo. Não deve ser algo tão longo. Se a gente for a ver, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando aconselhava alguém, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era breve, claro e objetivo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vamos ver aqui, vou deixar o exemplo claro, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando estava a aconselhar um rapaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Ya gulam, ó jovem, Samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Breve, claro e objetivo. Disse para aquele rapaz: ó rapaz, quando estiver a comer, Samillah, proclame o nome de Allah. Comece por Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminik, coma com a sua mão direita. Wa kul biyaminik, come com a sua mão direita. Wa kul mimma yalika, e coma aquilo que estiver do seu lado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era breve, claro e objetivo. Hoje em dia, às vezes, os filhos acabam se frustrando nesta educação dos pais. Por quê? Porque eles querem levar um tempo longo abordando um assunto que o filho acaba não tirando proveito da educação do pai. Então, quando formos a educar os nossos filhos, temos que ser breves, claros e objetivo na educação que a gente vai dar ao nosso filho. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.